Aê, muito bem! Muito bom dia, boa tarde e boa noite. São saudações em três tempos, porque aqui nós unimos o mundo inteiro. Seja muito bem-vindo ao GEAL, o Grupo Espírita Amigos da Luz, que faz com que o mundo inteiro se conecte nessa corrente de bem, do estudo, da doutrina espírita, dessa nossa doutrina maravilhosa que traz consolo, que revive Jesus nos nossos corações. Unindo o Japão, a Espanha, Itália, Canadá, Suécia, Brasil, o mundo inteiro nessa corrente do bem, de paz e de harmonia. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste aqui presencialmente, aqui através de cada telinha conectada, porque a gente está distante, mas muito juntinho, sentindo um ao outro, coladinho no coração. E seja muito bem-vindo também você que vai nos assistir depois, ou que está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Sinta o amor que emana dessa corrente de bem aqui do Real. E não esquece, tem que curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente está aqui ao vivo, que a gente postar vídeos novos, você nunca perder nenhuma novidade e nenhum estudo. Para que a gente possa começar com muita luz, muita paz, convido a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao alto, fechando os nossos olhos, mentalizando um lugar tranquilo, calmo, de paz, talvez uma cachoeira, um jardim, onde traga tranquilidade para o nosso eu. Nesse lugar nos encontraremos com Jesus e seus emissários. Amado Mestre Jesus, mentores deste trabalho, nossos anjinhos da guarda, neste momento em que nos encontramos em pensamento, vibrando energias em conjunto neste grande grupo e lindo momento. Confiamos o nosso coração para que seja enviado a Deus todas as nossas súplicas, todos os nossos anseios, mas acima de tudo, que nos seja enviado o esclarecimento necessário do estudo de hoje, para que possamos ir internalizando no nosso coração, de grãozinho a grãozinho, a mensagem do Cristo, a fim de que saibamos e aprendamos a colocar em prática a caridade, o amor e a justiça, confiados na essência divina que emana do mais alto e recai sobre cada um neste momento. Agradecemos com o coração em festa pela oportunidade de estudarmos em conjunto aqui neste grupo. Que assim seja. E nesse tom de paz, de alegria, que vamos seguindo o evangelho de hoje, continuando o estudo do capítulo 25, buscai e encontrareis, ou buscai e achareis, depende da tradução, um capítulo curto, de certa forma, mas com um peso muito grande para para a nossa evolução e para o nosso coração, para entender melhor tudo que a gente tem pedido e solicitado ao Pai, ao Criador. Hoje, a leitura Observai os pássaros do céu. Quem vai nos trazer a leitura da noite, nossa queridíssima leitora oficial, nossa irmã Luciane Miucchi, e na sequência teremos a honra de receber aqui mais uma vez ele que é um amor de pessoa, nosso professor que nos traz tanta luz, Otacílio Rangel, para nos abrilhantar com o estudo de hoje. Miucchi, fica à vontade, na sequência o professor Otacílio já também pode ficar à vontade. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo: não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupa para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um corvo?
Por também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Deixo agora para o nosso professor e amigo, senhor Otacílio. Professor Otacílio, está no mudo. Olá, amigos, desculpem, queridos. É muito prazeroso para mim estar aqui com vocês e especialmente observando uma lição tão importante e ainda tão mal compreendida pela humanidade. Jesus aqui faz algumas observações muito interessantes. E se a gente olhar o item 7, Kardec faz também uma interpretação muito agradável, muito inteligente desse texto de Jesus. Mas nós vamos fazer um comentário adicional para que a gente possa apreciar a lição como um todo. E, obviamente, que as lições de Jesus, se elas não forem lidas com bastante atenção, a gente pode interpretá-la de maneira inadequada. Quer dizer, parece à primeira vista, nessa lição de Jesus, que a gente não deveria ter preocupação nenhuma com o alimento e com o vestimento. E a gente simplesmente poderia viver despreocupado de tudo isso. E não é essa a ideia, não é? Porque isso seria um descaso pelas necessidades do nosso corpo, que é um instrumento de progresso espiritual enquanto estamos encarnados. Então, há uma necessidade da gente cuidar desse corpo e atendê-lo nas suas preocupações. A gente precisa de ter a saúde, para ter a saúde, a gente precisa buscar uma alimentação saudável. A gente precisa se proteger das intempéries e ao longo da nossa evolução, da evolução da humanidade, nós aprendemos a fazer roupas hoje muito leves, muito tranquilas, que nos protegem e que até nos embelezam, não é? Mas e isso tem uma necessidade para a própria saúde nossa. Imagine as pessoas que moram num lugar muito frio se não cuidasse da roupagem, não é? Elas não resistiriam. Então, é preciso que a gente compreenda o alcance da lição. E o alcance da lição está em algumas palavrinhas que a gente deixa passar. Na primeira frase, por exemplo, ele começa dizendo: não acumuleis. Isso não significa não busque os tesouros da terra. Significa não acumuleis, ajunteis, ficais com a preocupação de tê-las em excesso. Certo? Então, isso mostra que Jesus tem a prudência de nos ensinar o equilíbrio, né? E ele então fala dos tesouros da terra e, em comparação, sugere que nós fiquemos preocupados com os tesouros do céu. Essa primeira frase é uma frase muito significativa. Primeiro, a gente tem que entender quais são os objetivos que temos na vida. Como homens e mulheres, não é, em processo de evolução, a humanidade aprendeu, não é, a utilizar os bens materiais para as suas alegrias, para os prazeres.
A gente pensa que o prazer não tem um significado, mas ele tem. É através do prazer que a gente vai compreender mais tarde o significado profundo da felicidade. Enquanto a gente não compreende o significado da felicidade, a gente fica buscando repetir os prazeres. Porque o momento do prazer é um momento de satisfação interna. E Deus nos estimula a isso justamente para buscar mais, mas buscar no sentido mais amplo. Então, quais são os tesouros do céu, afinal de contas, se a gente não deve acumular os tesouros da terra? O que significa que a gente não deva utilizar as coisas materiais para o nosso próprio bem, né? Mas não acumulando. Ele, quando fala, por exemplo, dos pássaros, ele diz: os pássaros não acumulam em celeiros, que é também uma coisa importante, mas a gente sabe que existem alguns animais que vivem em lugares onde o clima varia muito. Por exemplo, nos lugares onde a gente tem uma metade do ano com neve, com frio. Então a gente vê os esquilos, alguns animais, acumulando alimento para o inverno. Mas esse acúmulo nunca é excessivo. É sempre aquilo para atender às próprias necessidades. Então, obviamente, que enquanto a gente está no mundo material, a gente deve buscar a satisfação necessária, sem acumular, das coisas materiais que a gente precisa. Então, a gente não precisa ter um guarda-roupa cheio, de tal maneira que a gente tem roupa que às vezes a gente nem nunca usa, ou raramente usa durante o ano. Isso não faz sentido, porque certamente tem pessoas que estão precisando de abrigo e não têm. A gente deveria, né, distribuí-los, ficar com aquilo que realmente é necessário para nós. Há pessoas que acumulam tanto par de sapato, não é, que a gente fica pensando, poxa, como é que vai conseguir usar isso? Eu me lembro uma vez que eu li sobre uma mulher importante no mundo que tinha 2.000 pares de sapato. Imagine uma coisa absurda dessa, não é? Como é que uma pessoa pode acumular 2.000 pares de sapato se ela tem só 2 pés? É realmente sem sentido. Então, a gente tem que buscar na vida material o equilíbrio das coisas necessárias, mas, mais do que tudo, não perder de vista os tesouros do céu, que são os tesouros permanentes. Quais são os tesouros? Afinal de contas, o que é que nós realmente temos? O que é que eu posso dizer que é meu? O corpo não é meu, porque eu vou ter que devolvê-lo. Não é o óculos que eu uso, não é meu, é temporário. A roupa que eu uso, eu tenho que trocar todos os dias e ela pode faltar. Então, o que que é realmente meu? Às vezes a gente compra uma casa, compra um carro, fala assim, ah, agora é meu carro. Aí vem alguém, rouba, ou sofre um acidente e perde o carro imediatamente. Quer dizer, o que que era de fato meu? Não é? A gente fala assim, ah, meu filho. Aí o filho vai embora, às vezes nem dá mais notícia para a gente. Como é que era meu? Não é? O que que de fato é nosso? Então, o que que realmente nos acompanha sempre? Esse deve ser os tesouros do céu, porque eles são permanentes. Então, só tem 2 tesouros que a gente deve acumular. Só 2 coisas, por incrível que pareça, não é? Que é tesouro do céu. É o que a gente sabe e o que a gente sente. Acumular o que a gente sabe e acumular o que a gente sente, isso vale a pena, porque a gente estará desenvolvendo em nós a potencialidade espiritual. O sentir é desenvolver o amor, não é? E o acumular conhecimento é desenvolver a sabedoria. Mesmo assim, é curioso a gente entender o significado do conhecimento. Uma vez eu li uma frasezinha que eu achei muito interessante. Quando 2 pessoas estão andando em direção uma à outra, carregando um pão, quando eles se encontrarem, eles podem
trocar o pão. Cada um entrou com um pão e saiu com um pão, porque eles trocaram. Um deu o pão para um e o outro deu o pão de volta, o dele para o outro. Então, todo mundo, né, todos os dois entraram com um pão e saíram com um pão. Mas se a gente vem caminhando na direção de uma pessoa e para e troca ideias, cada um depois vai sair com 2 ideias. Tá certo? Porque a gente troca as ideias, mas a gente acumula as próprias. Então a gente sai enriquecido. E é exatamente essa riqueza que Jesus aconselha a gente a buscar, que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nem a traça come. Mas as pessoas falam assim, pensando na vida material, mas a gente vai ficando velho e esquece. Mas isso é só uma situação temporária, porque o nosso cérebro envelhece. Mas a aquisição do conhecimento não é da estrutura corporal, ele é da estrutura espiritual que é permanente. Portanto, a gente nunca vai perder o que aprende e o sentimento que a gente desenvolve. Então, esses são os 2 tesouros que Jesus nos aconselha a acumular, porque o acúmulo desses 2 tesouros é, ao mesmo tempo, a riqueza de distribuição na vida de relação. Porque a gente pode doar sentimentos sem perder nenhum. Ao contrário, quando a gente doa sentimento, a gente aumenta a alegria do sentimento, porque o outro também faz a mesma coisa. Então a gente cresce com isso. Então, essas riquezas são as riquezas do espírito, que Jesus aconselha a gente a buscar. Claramente, a gente tem que aprender, então, com a vida material, o equilíbrio necessário que a gente precisa. O nosso planeta, a nossa humanidade ainda vive o contraste do excesso egoístico e ainda da caridade pequena. Nós vemos, por exemplo, o Brasil é um país que produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas a gente sabe aqui no Brasil que há muitas perdas nos celeiros por causa da ganância, porque as pessoas que produzem os grãos que vão ser depois vendidos e distribuídos pelo mundo acumulam esses grãos porque quer controlar o preço e fazer o preço aumentar para ter maior lucro. E enquanto isso, esses grãos se perdem em 2 processos. Um deles é que estraga e o outro é porque outros animais arrombam esses celeiros e comem. Uma vez eu li, né, uma declaração da FAO, das Nações Unidas, que fazem controle e análise da alimentação mundial, que quase 25% dos grãos estocados são comidos pelos ratos. E a gente tem muitas pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, passando dificuldades de alimentação. Então, apesar da gente produzir esse alimento, não é, em abundância, que poderia dar para todo mundo a condição de almoçar e jantar todos os dias, a gente faz desperdício por ganância, porque a gente quer controlar preço. Nós já vimos aqui no Brasil, não é, produtores de leite jogar o leite fora, no chão, porque tinha excesso de produção e o preço não compensava, então jogava fora. Perda de tomates, que são produzidos às vezes, tem safra excessiva. Então, a gente, ao invés disso, a gente devia aprender a distribuir para quem não tem. Então, é isso que Jesus está nos ensinando nessa lição, e que a gente não deve ter preocupação excessiva, senão aquela puramente necessária com a nossa manutenção biológica, a nossa manutenção de saúde na vida terrena, mas guardar e fazer o nosso esforço todo de termos a atenção nas conquistas definitivas da alma, que é do desenvolver o conhecimento e desenvolver o sentimento. Então, essa lição ela é muito própria e Jesus é muito preciso nas suas palavras,
porque ele não diz que a gente não deve usar, ele diz que a gente não deve ter excesso de preocupação e acumular esses bens. Há uma passagem de Jesus que ele mostra isso, daquele senhor muito rico, que tinha muitas terras, plantou nelas, teve excesso de colheita, não tinha celeiros para colocar tudo aquilo que ele tinha colhido, derruba os celeiros, faz celeiros maiores e acumula tudo ali. No final de ter feito tudo isso, ele diz para si próprio: agora descanse minha alma, porque já tem em abundância tudo aquilo que precisa. E Jesus faz a observação final na frase dizendo: não é insensato. Mal sabe ele que sua alma será chamada hoje. Para quem ficará todos esses bens acumulados? Então, essa lição vem em consonância com esses ensinamentos de Jesus, com a preocupação das coisas materiais e mostrando para a gente que a gente não deve se preocupar, não é gastar a nossa cabeça, gastar o nosso tempo com as coisas materiais, senão na medida justa do necessário. Então, aprender a viver com o necessário é a arte de viver tranquilo, porque a gente substitui a preocupação com as coisas materiais com a ocupação com as coisas espirituais. E essa é a tônica da lição desse ensinamento de Jesus. Kardec faz uma observação muito boa sobre isso, mostrando que um dia, não é, a Terra conseguiria produzir alimento para o mundo inteiro, mas que era preciso desenvolver, não é, o sentimento da caridade para que esse alimento pudesse chegar a todas as criaturas. E aí nos concita, não é, a usar do conhecimento da doutrina espírita, difundindo-a para que o mundo aprenda a lição do amor, da caridade, que é a tônica da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, essa lição é uma lição muito própria para nós, que a gente deve ter o nosso trabalho, a nossa busca de satisfazer as nossas necessidades primeiras, mas sem a ambição de querer mais, mais e mais. Ao invés disso, utilizar esse tempo da ambição para uma ambição superior, que é a da conquista do conhecimento e do sentimento de solidariedade com todas as criaturas. Então é isso que eu entendo, né, dessa lição de Jesus. Muito bom. Foi uma bela de uma reflexão. Até hoje a gente, para sentir esse amor, esse sentir o amor verdadeiro que Jesus realmente nos ensinou há mais de 2000 anos, se olharmos ainda com esse olhar de só queremos para nós mesmos, né, a gente nunca vai saber o real valor desse sentir, esse amor verdadeiro, né, de Jesus, por enquanto, porque ainda a gente ainda está na luta de só querer para nós, ainda temos o desejo, né, de ter, só de ter, e muitas das vezes esquecemos, né, de olhar para o nosso próximo e ver o que o nosso próximo está com muito mais dificuldade do que nós, né? E muitas das vezes a gente se recusa, até muitas das vezes dá até um aperto de mão, um sorriso, muitas das vezes passa até próximo de nós e a gente muitas das vezes torce o nariz por aquela pessoa porque ele tem uma aparência que não é, vamos dizer assim, tá maltrapilho muitas das vezes, né? Aí muitas das vezes a gente olha para aquela pessoa e fala, poxa vida, como é que eu vou gostar dessa pessoa, né? Como que eu vou me doar para essa pessoa, né? Só quando a gente tem um propósito, muitas das vezes quando alguém nos oferece algo que a gente não pode ter, que é esse amor de Jesus. Certo dia, eu conversando com o Mateus, ele
contou a história de um senhorzinho que ele acompanha hoje na internet, e eu tive essa prova, né, uns dias atrás, uma senhora já bem de idade também, que ela não conhecia também, não me conhecia, eu não conhecia ela, mas era uma pessoa tão bem, assim, tão segura, que aquele sorriso dela me conquistou. A história de vida dela me conquistou de uma forma assim que a gente estava brincando, tirando foto, e ela deixa que eu tiro foto para vocês. E ela se doou um pouco daquele tempo, ela foi com a gente, ela, não, eu tiro foto para vocês aqui, tá bom? Desse ângulo, tá bom? E era uma pessoa super feliz, e ela olhava, brincava, sorria, e acabou dando coisas para a gente que a gente olha assim e fala, meu Deus, como que as pessoas são realmente assim um espírito já de uma vivência muito grande, né? Acho que aí ela já contando um pouco da vida dela, falando que já em uma outra hora, ela comentando sobre a vida dela, ela falou assim, semana passada eu fiz uma cirurgia no braço, na perna, e estou aqui trabalhando. Assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho essa disposição. Ela, semana passada, ela fez uma cirurgia no braço, no pé, e estava aqui feliz, sorrindo, brincando e tirando foto com a gente, se abaixando de uma forma. Eu falei, meu Deus, que força que ela tem que eu não consigo ter ainda. Que assim, se eu tivesse passado por essa cirurgia que ela fez, eu não teria essa disposição e ainda sorrindo, com aquele carinho, com aquela emoção, e aquilo ali me contagiou. Eu falei, nossa, que pessoa, assim, é uma felicidade muito grande. Essa é a felicidade real de você estar bem, mesmo com tantos problemas, né? E hoje essa lição, ela vem isso, né? Acumular bens para quê? Esse bem que a gente tem é essa felicidade que você pode distribuir a rodo a milhares de pessoas. Quantas pessoas não passam por ali, ela sorri, brinca, conversa e muitas das vezes não dá um abraço. E eu senti uma necessidade tão grande de me aproximar dela e perguntar o nome dela, a idade e dar um abraço nela. Que coisa gostosa, foi uma alegria muito grande. Meu coração chega, eu achava que ia até sair pela boca de tanta emoção, assim, de estar próximo daquela pessoa. Eu sem o conhecer, sem, assim, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas a energia que ela emanava dela mesma, assim, você sabe, percebia no seu próprio contato com essa pessoa. Eu falei, nossa, foi uma coisa muito, muito incrível, muito gostosa. Imagina dar um abraço numa pessoa que realmente, e que a gente tá ali necessitando, né? E eu fui o maior necessitado nessas horas. Obrigado, senhor Tassiro, pela sua lição, pela sua explanação de hoje. Isso foi muito. É, a gente podia acrescentar algumas coisas ainda, Henrique, que é o seguinte: analisar o nosso próprio comportamento. Às vezes a gente tem já uma vida razoavelmente boa, tem um trabalho bom, né, tem uma entrada financeira suficiente, até sobra para a gente, e a gente fica atrás de experiências, não é, que são puramente de interesse material. Como, por exemplo, eu tenho muitos amigos, né, que cada 2, 3 anos troca o carro por um carro zero. A argumentação deles, né, é sempre essa de que quando o carro começa a dar manutenção, você gasta muito com o carro. Mas se você fizer a conta corretamente, a gente vai ver cada carro novo que você compra, principalmente aqui no Brasil, né, a experiência nossa aqui, o preço varia muito de ano para ano, a gente gasta um valor relativamente grande para trocar o carro, né? Mas a gente não quer, com isso, simplesmente ter problemas mecânicos. O carro novo, em princípio, não dá problema mecânico. Mas essa é uma maneira errônea de pensar, porque os carros que a gente vê produzido hoje têm uma durabilidade grande desde que você saiba cuidar dele. E, obviamente, quando você compra um carro zero e sai com ele, depois você dá uma volta, passou pela sua mão, ele já não é mais zero e perde pelo menos da ordem de 10 a 15% do valor.
Então, se você ficasse com o carro anterior e usasse esse dinheiro para levar o seu carro para fazer manutenção no mecânico, você, em vez de dar ele para a fábrica, que já é rica, você dá o dinheiro para o mecânico e está mantendo a família dele. Então, isso faz sentido. São pequenas coisas que parece que não têm significado, mas que têm um significado de solidariedade muito diferente daquele, né, desse hábito comum que a gente desenvolve de manter a aparência das coisas. Então, se a gente pensar direitinho na nossa vida, fizer uma análise cautelosa dela, a gente vai encontrar vários tipos de problemas dessa natureza que a gente poderia evitar. Comprar coisas que a gente não precisa, enfeites exageradamente, né? A casa que você entra assim tá cheio de enfeite, né? Porque a pessoa gosta de gastar dinheiro com aquilo, que você poderia transformar isso no litro de leite ou numa ajuda a uma casa que dá assistência ou facilitar a vida de outras pessoas. Então, é muito comum a gente, às vezes, desviar a nossa atenção com essas coisas, achando que a gente está fazendo certo, não é? Mas é bom a gente repensar a nossa vida e analisar esses detalhes, até onde eu poderia transformar a minha vida para que ela pudesse atender um maior número de pessoas que precisam. A gente aqui em São Carlos participa de um trabalho, um grupo de pessoas, numa praça, né? A praça bem em frente à igreja, da catedral que a gente tem. A gente leva na parte da manhã, no domingo de manhã, um café da manhã para os sem-tetos. E a gente atende da ordem de mais de 70 pessoas, todo domingo de manhã. E a gente vê que não é bem o pão, o café, o leite que a gente leva para eles que é importante, mas eles sentem a necessidade da presença da gente, eles gostam de ser lembrados, de, né, de sentir que eles não estão abandonados pela humanidade, pela sociedade. Então, esse tipo de coisa, todos nós podemos fazer, né? Cada país tem as suas necessidades, é claro. Há muitos países que já não têm esse problema de pobreza exagerada, né? Já a maioria das pessoas estão relativamente bem assistidas pelas regras sociais, pela comunidade, mas a gente pode, como você bem lembrou, levar um sorriso, levar uma solidariedade, ser voluntário em casas que faz atendimento social, em hospitais, não é? Em casas de idosos. Quer dizer, sempre tem algo que a gente possa fazer, distribuindo do nosso tempo, que a gente às vezes estaria gastando para ganhar um pouco mais, ao invés disso, a gente podia estar ganhando um pouco mais de amizade, de solidariedade, de valores morais que vão nos acompanhar sempre. Mais alguém queira comentar, fique à vontade. Jefferson, meu amigo, fique à vontade. Yuki. Jefferson quer falar? Pode ir. Bom, eu acho espetacular quando vem uma pessoa assim, como o Tacílio, nos dar uma luz, né, Otacílio? O pessoal estava reclamando aí, Otacílio, que a gente está ficando velho, né? A média dos espíritas já está chegando para mais de 50. Não sei se isso é verdade, essas estatísticas, né? E eu sempre me alegro, Tacílio, quando eu vejo pessoas novas, assim como a Luciane, que lê espetacularmente, o Jefferson, né? E a Melvia lá do Milão, essas pessoas, a Iliana também, vou colocar a Iliana aqui, talvez, nessa situação, mas assim eu me alegro, né? Que eles estejam aqui aprendendo, né? Com o nosso amigo Otacílio e com essa turma maravilhosa, que nem o Henrique. O Henrique eu coloco como jovem também, porque eu acho que o espiritismo está salvo, né, Otacílio? Tacílio. O, olha, a gente tem que lembrar que uma coisa: o espiritismo cresce na Terra
não por causa do movimento espírita. Ele cresce por uma forma natural de desenvolvimento espiritual do planeta. É claro que os espíritas, a atividade dos espíritas na difusão da doutrina espírita acelera esse processo. Mas há muitas perguntas no Livro dos Espíritos deixando isso muito claro. A doutrina dos espíritos é dos espíritos, não é dos espíritas. Então, obviamente, que quando se nós, os encarnados, enquanto agora não tivermos fazendo a nossa atividade, outros espíritos mais hábeis, mais desenvolvidos, reencarnarão para dar continuidade ao trabalho. A gente não pode esquecer que os espíritos disseram assim para Kardec: se você não puder cumprir, não é, essa tarefa, outro te substituirá. Ora, se vai substituir Kardec, imagina substituir qualquer um de nós. Trivial, facílimo. Então, não é bem que os espíritas estão envelhecendo. Aqui no Brasil eu vejo muito, olha, de repente aparece um jovem aí dando de 10-0 na velharada, não é? Dando show de conhecimento, de sensibilidade, porque esses espíritos estão nascendo entre nós para ir desenvolvendo o conhecimento espiritual. Mas ainda que não tivesse isso, todos nós, ao desencarnarmos, voltamos para o mundo espiritual. E o que a gente faz no mundo espiritual? É assistido, na maioria das vezes, como foi André Luiz, e desenvolve conhecimento como André Luiz desenvolveu. O André Luiz exemplifica no livro dele vários companheiros, como ele, aprendendo os valores espirituais. Depois eles reencarnam, e reencarnam melhores. Então, à medida que o tempo vai passando, cada geração está um passo adiante. Aqui no Brasil, fizeram uma estatística uma vez que eu fiquei impressionado. Pegaram jovens entre 17 e 24 anos e fizeram uma estatística com eles, aqui no Brasil, perguntando sobre a vida espiritual, se eles acreditavam que a vida continuava, se eles acreditavam na reencarnação, se eles acreditavam que as pessoas que passaram para o mundo espiritual através da morte tinha relação com eles, preocupava com eles. A gente até mudou essa linguagem aqui, muita gente fala assim, olha, não morreu não, passou para o segundo andar. Quer dizer, continua a vida, do outro lado, no segundo andar, não é? E eu fiquei impressionado, porque 80% dos jovens acreditavam na reencarnação, na sobrevivência da alma e na comunicação dos espíritos com a gente. E só 4% era espírita. É curioso isso. O que significa isso? Significa que nós, como espíritos, no ir e vir, no processo entre uma encarnação e outra, a gente está enriquecendo de conhecimento e amadurecendo a sociedade espiritual que, né, usa esse planeta no processo evolutivo. Então, independente da gente fazer essa propaganda, a humanidade evolui. É claro que se a gente fizer essa propaganda, ela acelera esse processo. E esse é o trabalho nosso de espíritas, não é? Seja jovem ou seja velho. Por outro lado, viu, ficar velho é muito bom, porque a gente fica reflexivo, a gente começa a pensar nas coisas que a gente aprendeu, que a gente fez ou deixou de fazer. E a gente, com isso, com esse conhecimento espiritual que a gente adquire na doutrina espírita e no Evangelho, a gente faz reflexões que aceleram o nosso processo de amadurecimento espiritual. E é por isso que, às vezes, a gente tem até mais lucidez de explicar as coisas, porque a gente está reflexivo. Olha, eu me tornei espírita com 18 anos de idade. Eu vou fazer 80 anos esse mês. Tá certo? Então, são
62 anos de acúmulo de conhecimento e de experiências espirituais. É claro que isso tem que ter me melhorado, não é? Porque a gente, nesse trabalho, a gente vai aprendendo a pensar como espírito. E, obviamente, a gente vai também se sentindo mais sensibilizado para aprofundar o conhecimento do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele tem um aspecto que a gente ainda não compreendeu com muita clareza. Ele é uma lição para sempre. Jesus disse isso: o céu e a terra vão passar, mas minhas palavras não passarão. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava ensinando verdades universais. E que essas verdades universais valem sempre. E a compreensão delas depende do nível de amadurecimento de cada um. Então, a mesma lição lida que eu lia com 18 anos, 20 anos, eu leio hoje e tenho uma visão com muito maior profundidade. Eu vi uma comparação uma vez que eu achei muito bonito. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espirituais, de um modo geral, são como icebergs. Quando a gente lê, a gente está vendo só a ponta que flutua. Mesmo assim, um ângulo da ponta. Porque para ver toda a ponta tem que circundar o iceberg. Né? Então a gente vê uma parcela pequena. Quando a gente reflete, a gente está fazendo o papel do mergulhador, que põe uma roupa própria, que é a atenção na meditação, e mergulha. Então você começa a descobrir que aquela ponta que tinha, que era só 10% do conhecimento. E quanto mais você aprende a mergulhar, mais você vai ver quão grande é esse iceberg. Os ensinamentos de Jesus são assim. Então, cada um de nós que faz o trabalho de interpretar os ensinamentos de Jesus é apenas um mergulhador que aprendeu a mergulhar um pouquinho. Quanto mais fundo a gente mergulha, mais a gente compreende a inteireza e a grandeza do ensinamento que Jesus deixou para nós. Então, depende do nosso amadurecimento. Nós vamos continuar estudando o Evangelho de Jesus por milhares de anos ainda. Porque a gente tem que aprender a mergulhar tão profundo quanto a gente vê até o último final do iceberg lá no fundo, porque o iceberg, 90% dele está enterrado na água, está mergulhado na água. E é assim mesmo. Muito bom. Tacílio, sempre aprendendo, né? Mas como eu estava falando, Tacílio, eu fico muito feliz quando vejo esses jovens aqui, como o Jefferson, a Luciane e tudo mais, né? A Melvin. Eu fico muito feliz, porque quando a gente vê o jovem, como o Tacílio falou, né? A gente sabe, tem uma estatística, né? Que os espíritas, de modo geral, estão envelhecendo. Estão aí acima de 50 anos. Mas a gente sabe também, como o Tacílio veio, que esses espíritas eles vão desencarnar. É a lei do progresso, é a lei da reencarnação. Assim como Emmanuel, assim como Joana de Ângeles, eles vão voltar. Emmanuel, por exemplo, não vai ser espírita. O pessoal fala, mas como assim? Não, nem Joana. Talvez uma igreja católica, talvez, sei lá onde, como professor, dando aula na escola, não sei o quê. Como diz o nosso amigo Tassiro, não importa, né? O que importa é que essas pessoas novas aprendam, né? E agora vem o que Jesus fala aqui. Que Jesus fala aqui, e assim, buscai e achareis, né? Esse nome aqui é buscai e achareis. E aí ele fala assim, é, é isso mesmo? Assim. Aí ele fala assim, homens de pouca fé, né? Ali no final ali, é, Deus tem cuidado de vestir dessa maneira. Ele fala assim: hoje existe e que amanhã será lançado ao forno, falando da, da erva do campo, né? Quanto mais cuidado terá de vos vestir, homens de pouca fé.
Não os inquieteis, portanto, dizendo o que comeremos, o que beberemos e tudo mais. Kardec, essa aqui é uma lição de Kardec, né, Otacílio? Aqui não é de espírito. Quando Kardec vem falar sobre o evangelho para a visão da filosofia, ciência espírita, ele vai direto ao ponto. E ele explica essas palavras levadas ao pé da letra. Elas são confusas. Jesus perdeu a noção. E é interessante que ele faz assim, a negação de toda a previdência do trabalho, por consequência de negação do progresso. Não é isso, né? A negação do progresso. Ele fala assim: não é que o homem tem que ficar na passividade, expectante, tal, né? Porque isso seria saído, teria voltado, né? Ou teria jamais saído do estado primitivo, que é buscar sempre um meio inteligente, um meio sensato e um meio do progresso e do trabalho, né? Então, ele está falando do progresso e trabalho usando a sua inteligência, né? Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque ele estaria em contradição, né? Então, Deus criou o homem sem vestimenta, sem abrigo, mas deu-lhe o quê? Inteligência. Está aqui, ó. Briga com Kardec. Ele está aqui, ó. Deus criou o homem sem vestimenta, sem abrigo, mas com inteligência para fabricá-los. E, meus amigos, vocês que querem ter um livro feliz, anotem lá, capítulo 14, item 6. Sabe o que fala lá? Lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. E ele dá um outro item. O capítulo 25, item 2, que a gente já estudou. Vai falar assim: buscar e achareis, que é o tema desse capítulo, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E sabe o que ele fala nesse capítulo 2? Essa lei é o princípio da lei do trabalho. Princípio, o princípio da lei do trabalho. Anota lá. E aí, né, Otacílio, ele começa a falar assim, portanto, e ele explica as palavras de Jesus aqui. Portanto, essas palavras, Kardec falando, só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que o abandonam, né? E aí ele vai falando de Deus, né, que conhece as suas necessidades e tudo mais. E aí fala o Tacílio falou isso, né, do supérfluo lá, tal. Eu tenho um monte de penduricalho aqui, Tacílio, tá? Eu vou tirar e vender tudo, acho que dá Quem uma não coisa tem, né? cheia de bandeira, essas coisas, cortina, não sei o quê, vou vender tudo. O que acontece? Não é para você chegar, que nem Jesus fala assim, vende tudo e vem comigo. É assim, gente, é o supérfluo. Por exemplo, eu já falei isso e olha, a gente tem as pessoas, né, Otacílio, a gente que é mais velho na situação aqui do espiritismo, o pessoal pega a gente como exemplo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Fui abrir a geladeira lá, tinha verdura podre lá na geladeira. E a gente está aqui falando do supérfluo, não sei o que, tal e tal coisa. Fui colocar um negócio para esquentar lá, Dona Lúcia veio aqui me xingando, né? Porque espírita xinga também, ele não mente, mas ele xinga, sabe? Você, seu bonito, ele me chama de bonito, né? Eu me chamo, a Dona Lúcia me chama de bonito toda hora, sabe? Bonito, né? Queimou o feijão. Quer dizer, perdeu o feijão. Então você veja só quantas coisas não é somente o quadro da parede, essas bandeiras e tal. São coisas que nós temos que usar o quê? A inteligência.
E outra coisa, o sentido moral. E nós, como espírito, temos que sentir as consequências da espiritualidade. Buscar e acharei. Você vai buscar alguma coisa. Nós temos que ter isso como exemplo. Uma coisa interessante, daí o Tassilo falou do supérfluo lá, isso aqui está aqui escrito também, né? Que aqui fala sobre os vermes comerão os seus celeiros e tal, né? E, no Brasil, dependendo da situação, é rato mesmo, né? Não é verme, né? E outra coisa, sim, eu quero que vocês vejam lá, capítulo 27. Kardec, ele antecipa o que ele vai falar lá na frente. Ele manda nós ir lá para o capítulo 27, item 8. E eu gostaria, Luciane, você que é a nossa leitora, leia essa situação. E aí eu me encerro nessa mensagem que a Luciane vai ler. Item 27, item 8, é isso que Kardec faz para que nós possamos encerrar isso aí. Veja só a situação. Ele vai dar um exemplo, item 8. Achou, Luciano? Achei. É para ler? Então, tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia eu tive! Que sorte de tomar o atalho da direita e não da esquerda! Algumas vezes, a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Muito interessante. Então, é assim, gente. Não é você orar, confiar e é você seguir a tua intuição, teu pensamento, teu anjo da guarda. Se está no desespero, peça para o teu anjo da guarda. Ele é obrigado a te socorrer. Ele vai vir fazer o trabalho que você vai fazer? Não. Ele vai te dar o quê? Ideias. Uma luz na escuridão. É isso, Tassiro. Arigatô. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria falar também porque a gente está numa época assim que tudo é muito resumido, né? Eu fui pegar um aplicativo hoje para fazer um teste de vídeo e eu escrevi assim um parágrafo para descrever para ele fazer o vídeo, ele corta e aí ele o meu vídeo ficou, não tem nada a ver do que eu expliquei. Então, a gente percebe que as pessoas hoje, por causa das redes sociais, acabam resumindo muito. E é complicado quando você quer entrar, quer falar alguma coisa, e a gente acaba pegando justamente no excesso, né? De querer especificar demais, de querer explicar demais, a outra pessoa acaba não entendendo. E olha, a professora Tassiro foi divino, porque a forma como o senhor colocou, assim, sobre os tesouros do céu, resumiu tudo, que é o saber e o sentir. E é tão fácil para a gente poder passar isso, sabe? É a semente, né? Que a gente pode passar para o outro, que ele vai conseguir entender. A gente não pecar pelo excesso, mas assim, procurar o equilíbrio, né? Que a gente precisa. E para mim isso foi um presente, porque é tão mais fácil falar assim, né? Sem precisar fazer muitas vias e a outra pessoa não entender, a gente fica perdido. Meu Deus, onde que eu estava? Né? No raciocínio. Obrigada. Eu agradeço. O... Falar depois do professor Otacílio é difícil, porque durante a fala ele vem trazendo algumas coisas e ele vai tocando no íntimo. Ele não fala para o nosso corpo, ele não fala para nós aqui encarnados, ele fala para o nosso espírito. E quando ele vai falando, ele vai deixando a gente reflexivo, reflexivo, reflexivo. Quando você se pega, você está viajando aqui no pensamento, escutando o professor Otacílio e ressignificando muita coisa que acontece.
Porque a gente é muito imediatista. A Miu que deixou isso bem claro ali no trechinho que ela falou, e o Adalberto também, né, que é a mesma via de pensamento que eu estava enquanto o professor estava falando. Porque tem muita gente que fica focado no passado. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse acertado os números da loteria. Ah, se eu tivesse me casado com um rico. Ah, se eu tivesse me casado com o pobre. Vai fazendo esses tipos de pensamentos, vivendo no passado. Tem outros que ficam lá assim, ah, mas amanhã, se eu fizer diferente, eu vou poder fazer tal coisa. Ah, mas amanhã, se eu ganhar na loteria, eu vou poder comprar tal coisa. E, ah, se eu ganhar na loteria, eu vou poder ajudar o outro. E vai colocando tudo no si, no futuro. E todo mundo, às vezes, esquece do agora, né? E, de uma outra ponta, a nossa sociedade atual, e principalmente os mais jovens, né? O que o Adalberto fala, eu já não estou tão mais jovem assim, o cabelo já está começando a sumir, então já estou passando para outro nível. Somos jovens de espíritos muito velhos, mas que a sociedade de hoje, né, a molecada de hoje é muito imediatista. O Google traz tudo que ele precisa de informação em segundos, né? Até nos Estados Unidos tem o verbo, né, googlar, né, de tipo, dei uma pesquisada e já tô aqui. E a gente pede uma comida no iFood e ela com 15, 20 minutos, a meia hora, tá em casa já, eu não preciso nem fazer. E eu quero uma demanda hoje, por exemplo, uma frase pronta para eu postar no meu Instagram com a minha foto, eu vou lá no chat GPT e falo para ele, eu quero uma frase falando de primavera, ele vem e traz uma frase pronta para eu colocar. Então a gente quer tudo tão ansiando, tão rápido, tão na hora e tão pronto, tão pré-moldado, que a gente esquece talvez de trabalhar com as próprias pernas, né? E pensar no agora como ferramenta motora, né, como força de mudança para o que eu vou ter no futuro e também força de mudança para os meus erros do passado. Então, ao mesmo tempo que a gente esquece do hoje, a gente também quer ser imediatista demais e quer tudo pronto. E só para fechar o ponto, né, ah, eu lembrei uma coisa que aconteceu enquanto o professor Tarcísio falava, que a gente é tão apegado ainda a algumas coisas e pega apegado a algumas coisas que nem nossas não são. Eu estava numa casa fazendo palestra uma vez e terminou a palestra, a gente falando de ética e não sei o que. Aí a bibliotecária do centro falou assim, ó, nossa, tá tão difícil, Jefferson, porque as pessoas vêm aqui no centro, tomam o livro emprestado e não volta mais. E aí o livro não volta para emprestar de novo. Às vezes a pessoa nunca veio no centro, vem a primeira vez, a gente cadastra, ela pega o livro, a gente liga, ela não devolve. Falei, então o livro tomou o melhor caminho que o livro espírito podia tomar, rumo, caminho, lugar que alguém vai ler. Se da casa dela ele for para casa da vizinha, do pai, da avó, do vizinho, é o melhor caminho que o livro espírito podia tomar, porque na parede aqui do centro tomando poeira, na estante, ele não está sendo bem usado. E o Adalberto trouxe lindamente, né? Às vezes a gente olha para a geladeira, tem um negócio apodrecendo, e a gente pensa, nossa, podia ter comido. E não pensa, nossa, podia ter doado. Nossa, tem gente passando fome. Ou, queimei o feijão, vou jogar fora e vou fazer um novo, porque é só feijão, tá barato, né? E naquele pensamento de que amanhã, no futuro, né, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar o outro, talvez é por isso que você não ganhou, porque você já devia estar ajudando desde agora, né? Então, se o meu chefe aumentar meu salário, eu vou doar uma cesta básica para as famílias carentes, porque aí eu vou ter mais condição. Talvez você não ganhou esse aumento, não é nem pelo esforço do seu trabalho, mas talvez porque você deveria estar sendo uma pessoa caridosa desde hoje, porque a nossa reforma moral a gente escolheu lá em cima. Se foi na pobreza, vai ser na pobreza. Se for na riqueza, vai ser na riqueza. Então, professora Tarsila, é só o obrigado que eu tenho para te desejar e muita felicidade e paz na sua vida, porque iluminado o senhor já é. Obrigado. E olha que interessante a fala do Jefferson, é, vem de encontro com tudo mesmo que foi dito. E algo que me chama muita atenção assim em relação a esse tema de hoje é se o luxo e a ganância, né, fazendo uma comparação, são fatores de sucesso, por qual motivo de muitas dessas pessoas que sentem um vazio tão existencial, né? Essas pessoas que têm tanto poder, luxo e ainda tem o prazer da ganância ainda, porque buscam vício de forma que se esqueceram suas lacunas existenciais, né? Aí nada
nada impede, né, o ser humano de buscar condições financeiras justas para uma vida digna, mas digna, né, não de uma forma extravagante, né, como muitas das vezes a gente são coisinhas que a gente esquece muitas das vezes. Ah, eu vou no mercado, compro a mesma coisa, ué, mas tinha na geladeira e eu deixei passar, e muitas das vezes estraga, apodrece na geladeira e a gente aí fala, nossa, que desperdício, mas é que a gente não se policia nesse sentido, né? E aí a gente vai buscando sempre querendo mais e mais e mais, né? Isso é uma loucura essa nossa vida. Aí vem o vazio existencial. Poxa vida. É como o Jefferson falou, ah, se eu ganhar na loteria, eu vou doar uma cesta básica a mais, ou vou ajudar tal pessoa. Ajuda agora, porque você tem vida, você tem sonhos ainda. Ajude agora. A melhor forma que nós temos é fazer o nosso melhor hoje. Amanhã é assim, né? A ideia é essa, né? Na frente vem cabelo. Então você tem que pegar. Por trás já não tem cabelo, né? Então você tem que pegar pela frente. Só gratidão, senhor Tacílio. Obrigado pela explanação de hoje. Foi muito, muito gratificante. Obrigado de coração e desejar também que essa sua caminhada, essa sua jornada, sempre de muita, muita luz em seu caminho. E a gente sempre fica muito grato ter o senhor no nosso estudo de hoje. É muito gratificante. Muito obrigado. Te agradeço de Eu fico muito grato de ter vocês como amigos. Uma das melhores riquezas do planeta é a amizade. A amizade é tão importante que Jesus termina o seu tempo falando isso para os discípulos. Vocês não são mais meus discípulos, são meus amigos. E é isso que a gente deve procurar fazer. Ter quanto mais amizade, mais riqueza. Eu agradeço de coração vocês terem esse carinho, essa amizade por mim. Muito obrigado. Jefferson. Fique à vontade, meu amigo. Então Maria quer falar. A Maria eu quer ia falar. falar, já são 9 horas, se mais alguém quiser falar, pode ficar à vontade, para a gente já ir já para a vibração daqui a pouco. Maria, fica à vontade. Não, é só agradecer mesmo. Obrigada, professor. Muito emocionante esse saber e sentir. Quando eu olhar para o céu e ver os passarinhos, eu vou já saber, vou amar com o meu sentimento e o conhecimento do amor. Arigato. Muito obrigada. Eliana também quer falar. Não tem muito o que falar, é só agradecer. Foi uma palestra fantástica e essa faz as pessoas refletirem, né? E coisas pequenas que a gente pode fazer. Assim, eu procuro, na minha vida, no momento, né? ah, o que eu posso fazer hoje, eu deixo. O passado é passado, já foi, eu não posso fazer nada com o que aconteceu. O futuro é uma previsão, uma coisa que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu vivo o presente. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer. Não é assim, de repente, fazer uma doação de milhares de libras, porque não tenho para fazer isso, mas coisas pequenas que você pode ajudar. E tem, só com essa coisa de desperdício e excesso, tem é uma equipe de pessoas assim, que é tipo uma, uma ONG, em português, uma ONG, e eles fazem o seguinte: aqui a parte de comida tem um desperdício absurdo, porque tem essa coisa com a comunidade europeia, apesar de a gente estar no Brexit, os legumes têm que ter um certo formato, tem que ter as frutas e os legumes têm que estar perfeitas. Então, aquela cenoura torcida, o pepino torto, eles jogam fora. E tem um desperdício. Então, esse grupo de pessoas, eles se reúnem. Então, eu subscrevo. E eles entram em contato com os fazendeiros, com o que tem de excesso e eles montam cestas. Então, você escolhe
toda semana ou cada 15 dias eles entregam na porta da sua casa. Então você come os legumes e as verduras, são deliciosos, são frescos, mas eles não vão para o mercado porque eles são tortos, então, tipo, eles são assim, wonky vegetables, né? Então, é aquele tipo de coisa que você está ajudando o planeta, você está ajudando o fazendeiro, você está ajudando a pessoa que tem excesso e você não joga nada fora, né? Então, são coisas pequenas, assim. Para mim, eu vejo assim, pequenos passos no momento para poder conseguir um maior entendimento e maior conhecimento. Só isso que eu tinha que falar. Tá, muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo. Muito, muito obrigada. Magda, Sim, né? Quanto a aprendizado, quanto a coisa boa aprendemos hoje, né? E vamos aprendemos todo dia, né? Realmente, a gente muitas vezes acaba, assim, deixando muita coisa para trás, né? A gente tem que ficar mais atento, porque o que para nós hoje muitas vezes não significa nada, para aquele que não tem nada já é muito, né? Então, por isso que a gente tem também, sim, que ensinar os mais novos, os nossos filhos, os nossos netos, né, a olhar para frente, não olhar só para si, mas olhar para o futuro, aqueles que não têm nada, né? Porque meu pai e minha mãe, desde pequena, falava assim: olha, meu pai tinha uma aversão de ver alguma coisa estragando na geladeira. Ele falava assim: gente, isso está estragando, quanta gente está passando fome, quanta gente está sem nada, né? Então, desde criança, ele falava assim pra gente: não deixa a comida no prato, você vai jogar no lixo. Quanta gente está precisando? E hoje eu falo assim: o que eu aprendi do meu pai, eu passo para os meus filhos também, né? Hoje, junto com a nossa amiga Maria, a gente saiu para nós fazer nosso trabalho de homeless. Ela levou a filha dela, eu levei os meus filhos, e através disso a gente está ensinando para eles o que que é uma realidade da vida. Graças a Deus, a gente tem uma casa, nós estamos quentinhos aqui dentro de casa, tem um prato de comida quentinho. E aqueles que não têm, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ensinar essa juventude que está aí, que vai ser o futuro, né? Que vai estar repassando isso. A gente tem que repassar isso para os nossos filhos, para que o mundo seja diferente, para que as pessoas comecem a se importar mais umas com as outras, né? Porque se importar, ela vai levar para dentro da casa dele, né? Fala assim: olha, tá me sobrando isso. Ah, então vamos ver quem está precisando, vamos doar, né? Essa semana mesmo, a Adalberto Sensei estava falando assim, ninguém tinha roupa de frio para doar para o trabalho que ele faz com os homeless em Tóquio, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente tem o demais, né? Graças a Deus, muitas vezes a gente tem demais e então separa aquilo que você não tem para doar, né? Então, eu acho que é isso. Que além da gente aprender, é muito importante a gente passar para aqueles que ficarão no nosso lugar, né? Essa lição que o seu Otacílio também está passando para nós, né? De a gente poder olhar para frente, né? E ajudar aqueles que mais precisam. A gente não se Muitas vezes a gente, como a minha mãe algumas vezes falava assim para a gente: o pouco com Deus é muito, né? Muitas vezes aquele pouquinho que a gente tem, se dá para a gente se manter e ainda ajudar aquele que precisa, tá ótimo. Realmente, a gente não precisa ser rico, a gente não precisa ganhar na loteria para a gente poder ajudar o próximo, né? Se a gente for esperar isso, então não vai ser nessa reencarnação, nessa vida que a gente vai começar a caminhar para o lado do bem, né?
por aquilo que a gente veio para fazer aqui. É isso que eu penso também, né? Muito obrigado, né, a todos vocês, né, e ao senhor Otacílio, né, que veio aqui nos ministrar essa palestra para nós hoje. Arigatão. Obrigado. Amigo Akira-san, onegaishimasu. Agradecer, ¿no? Por las lecciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en las mañanas y agradezco por la oportunidad de estar vivo, ¿no? Hoy, o sea, encarnado, ¿no? Porque cada día uno va aprendiendo más, ¿no? Así como hoy, la gran oportunidad de acá que ya es de noche, ¿no? De acá a poco uno va a dormir, pero aprendo siempre algo, ¿no? ¿No? Y es interesante, ¿no? Y me hace lembrar, ¿no? Un cantor, ¿no? Es argentino, bueno, ya desencarnó, pero él decía que él no tenía casa, no tenía nada, solamente él tenía, con él, para él era su violón, una casaca de, una jampa de, ¿cómo se llama la casaca? Blusa, ¿no? De cobro, un par de pantalones jeans y un par de zapatos, para él, porque no necesito más, no necesito lujo, no necesito más, yo viajo, sí, ¿no? Y le preguntaron, ¿y usted cuándo vuelve a su casa? No, yo no tengo casa, yo no sé lo que es casa. Yo nací en la Rúa, él nació en la Rúa, literalmente él era homeless, ¿no? Yo soy un homeless VIP, decía él, ¿no? Porque era cantor ahora, ¿no? Entonces, y él tiene una filosofía de vida muy, ¿no? Explica una filosofía de vida muy interesante, ¿no? Porque dice que el que más tiene, el que más acumula, es más esclavo de lo que acumula, ¿no? Como dice, ¿no? El conquistador, cuando conquista algo, se vuelve preso de lo que ha conquistado porque tiene que cuidar lo que ha conquistado para que a otro no le vaya a quitar lo que él ha conquistado. Entonces pierde la libertad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahora tengo una casa, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Compré una casa, con todo, ¿no? Pero soy esclavo de esto. Por ejemplo, mi trabajo está en otra ciudad. Y como ya compré la casa, no puedo mudarme al otro lado. Tengo que voltar los fines de semana, ¿no? Entonces tengo que morar lejos de mi familia, ¿no? Por el servicio, ¿no? Porque ahora como tengo una casa, ahora tengo que cuidar mi casa, ¿no? Mi hogar, ¿no? Ficar, porque, no, si no tuviera la casa, me mudaría allá, ¿no? Viviría allá, ¿no? Rentaría, ¿no? Entonces ahora me quedo esclavo, ¿no? De eso, ¿no? En verdad, el que más cosas tiene, más esclavo se vuelve, ¿no? De lo que tiene. Verdade. ¿No? Y deja de vivir. Esse é um aspecto muito importante mesmo, Akira, que você está falando. Quer dizer, a pessoa, em vez de possuir, ele é possuído pelo que ele possui, né? Es así. Y bueno, agradecer por la pensadora. Gracias, ¿no? Profesor Otacílio. Y a todos vocês, ¿no? Por su amistad. Y por la oportunidad. Neide-san. Boa noite, tudo bem a todos? Estou me recuperando ainda de uma influenza que me derrubou, a minha voz ainda é um pouco meio sem força, então eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos estudando, né? E agradecer ao senhor professor Otacílio, que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita gratidão, e todos vocês, né? Adalberto, todos, Jefferson, todos, né? Não vou falar o nome de todos, mas agradecer, e realmente as aulas faz a gente refletir muitas coisas, né? Porque, queira ou não, a oportunidade do dia de hoje, amanhã poderemos não estar mais aqui. Não poderemos, assim, talvez nem amanhecer, né? Então, o que eu aprendi, coloquei hoje no meu coração, mesmo que se eu não fiz o meu melhor a partir ontem, mas o momento que o meu sentir, a minha vontade de me melhorar e querer fazer o melhor, né? Já é um caminho, não é, senhora Otacílio? Gratidão a todos, muito obrigada. Muito bem, pessoal, já vamos passando das 9, né? Já são 9h18. A gente já vai seguindo a nossa vibração para já ir encerrando nosso momento.
Mas antes da vibração, queria perguntar ao professor Otaceiro, quer trazer alguma conclusão final, né? Alguma palavra final, na verdade, sobre o tema ainda, meu querido? Não, tá bom. Todo mundo fez considerações ótimas e acho que todos nós tivemos compreensão clara do texto que Jesus nos oferece, que Kardec também colocou no Evangelho para nós. Só gratidão também a todos vocês. É nós é que agradecemos, querido irmão. Então, eu vou convidar o Adalberto Sensei para nos trazer a vibração, e na sequência o professor Otaceiro já faz a nossa prece final para a gente ir encerrando o nosso encontro. Então, Adalberto, fica à vontade. Inspirados na nossa amiga Neide, né? Fala assim, graças, né, a esses estudos e agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo aos nossos amigos espirituais, vamos acalmando os nossos corações, nos tranquilizando, que o nosso coração possa bater mais tranquila, mais calmo. Vamos imaginar os nossos amigos da espiritualidade colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças. Vamos imaginando essa luz penetrando em nosso corpo físico, nos acalmando, relaxando. Vamos imaginar que essa luz vai colocando todo o nosso corpo físico em harmonia. E vamos imaginar que essa luz, esses nossos amigos espirituais, vão revigorando o nosso corpo espiritual. Que nós possamos sentir e ter certeza de que nunca estamos sozinhos. Irradiando essa luz para a nossa casa, para toda a nossa casa. E essa luz vai penetrando em todos os cômodos da nossa casa, na cozinha, na sala, nos quartos, embaixo, em cima, em todos os cantos, no banheiro, no furô, em todos os lugares. E que essa luz vai penetrando em nossa casa e limpando todos os maus pensamentos, limpando todos aqueles miasmas e tudo aquilo que não é bom, que ficou nesta semana de muito trabalho. Que a nossa casa possa se encher de luz e ser a luz na escuridão. Que a nossa casa possa ser a casa do caminho. Que a nossa casa possa estar sempre com as portas abertas àqueles que sofrem. Todos aqueles que sofrem moralmente, espiritualmente, materialmente. Que nós possamos ser os servos da espiritualidade, amigo de Jesus. Nós pedimos pelos nossos homeless, pelos encarcerados, pedimos por aqueles que estão em hospitais, com doenças graves, pedimos por aqueles que têm pensamento de suicídio, que eles possam ser amparados. Pedimos para o Eda Teruko de Tsu, que ela possa sentir as nossas vibrações. Ao Sato Lume, lá de Kameyama, que possa sentir também o nosso amor e o nosso carinho. E a Geisa Silene, de Suzuka, que ela possa ser amparada e protegida. Pedimos, Senhor, pelo nosso amigo Tassiro-san, que vai fazer anos, aniversário, nesta semana. Que nosso irmão, querido, amigo, possa sentir as nossas vibrações de amor e de carinho. Pedimos pelo nosso amigo Henrique, pela Neide, pelo nosso amigo Akira, pela Eliana, Magda, pela Maria Tsujimura, pela nossa amiga Luciane, pelo Jefferson, pela Melvi, e a todos aqueles que não puderam entrar hoje, pela nossa amiga Alice e o Vitório, que todos possam receber
as nossas vibrações. Que Jesus possa estar em nossos corações. Meu querido amigo Otacílio, onegaishimasu. Arigato. Querido Pai Celestial, é com muita alegria, Senhor, que agradecemos esses momentos tão agradáveis, tão felizes, que fazem o nosso coração bater de alegria e podermos estar aqui dividindo uns com os outros os conhecimentos espirituais que a bondade de Jesus pode trazer para todos nós. E que Kardec, junto com esses espíritos generosos, sob o comando do Espírito Verdade, concentrou nos conhecimentos da doutrina espírita para a renovação do nosso planeta. Que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais nos compenetrarmos da responsabilidade que nos cabe de sermos capazes de levar esses ensinamentos a todas as criaturas, não só, Senhor, através da palavra, mas acima de tudo através dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos valores, Senhor, que temos que ir desenvolvendo dentro de nós. Abençoe, Senhor, nosso planeta inteiro. Os 8 bilhões de pessoas encarnadas que somos, mas mais do que isso, Senhor, a todos os espíritos que habitamos este planeta, encarnados ou não. Que a nossa casa espiritual possa, Senhor Jesus, sentir, sensibilizar e vibrar com o coração de Jesus que nos ama desde sempre. Que trabalhemos todos nós por um mundo melhor, fazendo o melhor dentro de nós mesmos. Que as tuas bênçãos, Senhor, inunde de luz o coração de todas as criaturas do planeta. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, agradecer o queridíssimo Otacílio Rangel por nos permitir compartilhar da presença dele hoje, nos trazer essa maravilha de estudo, essa energia que é contagiante desse queridíssimo irmão que é trabalhador e obreiro assíduo da Seara do Cristo. Muito obrigado, Otacílio, por estar conosco. Muito obrigado a cada um que está aqui conectado. Obrigado a você que vai assistir depois ou que está no YouTube nos assistindo. Gratidão pela sua companhia também. Sinta, né, a paz que esse momento emana. E fica o nosso convite para a semana que vem, no sábado, mesmo horário, mesmo lugar, a gente finalizar o capítulo 25, Buscai e achareis, com Não vos afatigueis pela posse do ouro. Esse capítulo que vem lutando firme contra o nosso egoísmo, né, contra a nossa ganância, e nos faz refletir bastante a respeito da verdadeira vida, que é a vida espiritual, e do que verdadeiramente importa, que são as boas amizades, o amor que a gente vai arrecadando durante a nossa existência. Então fica o nosso convite para você estar aqui conosco. Você está no Japão, ali próximo à região do Suzuka, pode chamar a gente aí também, porque a gente também faz encontro presencial, né? Retomamos o encontro presencial lá com a Alice, nossa queridíssima Alice. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.